Olá, tudo bem? Vamos falar hoje de um assunto que é um assunto muito importante na área de libertação e cura interior, que é a maldição de desonra aos pais, ou seus substitutos. Vamos lá então? Êxodo capítulo 20, no verso 12, está escrito: honre seu pai e sua mãe para que viva muito na terra que Adonai, seu Deus, dá a você. Estou lendo aqui, Bíblia Judaica completa. Deuteronômio 5,16 também: honre seu pai e sua mãe, como Adonai, seu Deus, ordenou a você para que viva muitos anos e todas as coisas corram bem para você na terra que Adonai, seu Deus, dá a você. Ou seja, depende de você honrar seus pais ou seus substitutos para que todas as coisas corram bem para você e para que você viva muitos anos sobre a terra que Adonai te colocou, te plantou, ou seja, onde você está. O Novo Testamento tem uma concordância, aí ampliada, Efésios 6, versos 1 a 3. Filhos, o que vocês devem fazer em união ao Senhor é obedecer a seus pais, porque isso é correto. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento que incorpora uma promessa em destaque para que você vá bem e possa viver bastante na terra. Mais uma vez, ir bem, viver bastante sobre a terra, ou seja, ter longevidade, é um resultado de honrar pai e mãe ou seus substitutos. Marcos capítulo 7, verso 10, Evangelho de Jesus narrado por Marcos, fala assim: porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou amaldiçoar ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Olha que profundo. Quem amaldiçoar, quem desonrar o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Aqui então, ele não está falando de uma morte física, mas uma morte espiritual, uma falta de discernimento, não discernir as vozes que são de Deus com as vozes que não são de Deus, e não ter a unção de Deus sobre a sua vida devido a estar desonrando seus pais ou seus substitutos. Então, todas as vezes que um princípio bíblico é quebrado, traz consequências para a vida de quem os quebrou. Ou seja, você quebra um princípio, como você com certeza já ouviu essa frase, esse princípio te quebra em cima daquilo que você quebrou. Ou seja, se você quebra um princípio espiritual, esta quebra trará os seus frutos de maldição e nunca de bênção. É uma semeadura que vai trazer uma colheita de maldição e não de bênção. Por esta razão, aqui retratamos como maldição, ou seja, consequências da desobediência a Deus ou não honrar pai e mãe. O que é maldição? O que é um maldito? Maldito é arar, que significa, primeiro, prender por encantamento, segundo, cercar com obstáculos e terceiro, deixar sem forças para resistir. A pessoa que está amaldiçoada ou debaixo de maldição, ela está nesse estado. Está presa por um encantamento espiritual. Ela está cercada por obstáculos, é como se desse voltas em círculo sem chegar a lugar nenhum. E está sem forças para resistir. Ela não consegue mais resistir àquilo que vem contra ela. Então toda maldição tem sua origem em pecados não confessados. Como se quebra uma maldição? Se arrependendo e confessando a Deus Pai aquele pecado, que trouxe então como colheita, como uma semeadura não de bênção, mas de maldição, trouxe então como consequência sinais de maldição sobre a sua vida. Então, enquanto Barak, que é a bênção, libera o indivíduo para prosperar, uma arar irá prendê-lo, cercá-lo, ou seja, nada irá de fato andar na vida desta pessoa. Uma maldição é a recompensa dada por Deus sobre uma pessoa e sua descendência como resultado de sua iniquidade. Conforme está no livro de Lamentações, capítulo 3, versos 66, ou melhor, 64 a 66. Vamos ler? Tu lhes darás a recompensa, ó Senhor, conforme a obra das suas mãos, ou conforme aquilo que estão fazendo. Põe um véu sobre o seu coração, seja a tua maldição sobre eles. Persegue-os na tua ira e destrói-os debaixo dos céus do Senhor. Então a maldição é a recompensa pela desobediência às leis, estatutos, ordenanças, mandamentos de Deus, mesmo que você possa dizer resumidos aos dois: amar a Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a si mesmo. E o próximo, então, aqui nesse caso, refere-se às suas autoridades, pai, mãe ou seus substitutos. Então, pecados e iniquidades trazem seríssimas consequências.
Isaías 63:10 está escrito assim: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Apesar das instruções de Deus, se revoltaram e entristeceram quem? A pessoa do Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles. Quem se tornou inimigo deles? O Espírito Santo. Ele lutou pessoalmente contra eles. Isaías 63:10. Veja o contexto aqui. Muitas pessoas, o inimigo, Satanás, o diabo, os demônios. Mas dependendo da situação, e aqui falamos de desonra, pode ser o próprio Espírito Santo contra a pessoa. Ou seja, o que é contra a pessoa? Querendo levar a pessoa a entender que há algo errado em sua vida que precisa ser reparado. Nesse caso de desonra, se arrepender, confessar e passar a ter uma nova atitude, que é de honrar seus pais ou seus substitutos. Isaías 53:11. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele entre eles pôs o seu Espírito Santo? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Então há um castigo pelos erros, precisamos entender isso. Lucas 23:41 diz: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas referindo-se a Jesus, mas este homem não cometeu nenhum mal, ou seja, estavam reconhecendo que os atos deles mereciam um castigo, ou seja, uma correção. E aqui neste assunto que estamos trazendo é a questão da maldição, da desonra aos pais. E precisamos reparar isso. Significado da honra. O que é honra? Obedecer, ouvir, praticar o que eles dizem, reconhecer a sua importância, cuidar na sua velhice, na sua doença, suprir quando necessário, amar sempre. Podemos repetir aqui, amar sempre. O que é honra? No grego é o verbo timão, que significa ter uma atitude de honra para com alguém, ter uma grande estima, considerá-lo apreciado, com grande valor. A honra expressada com palavras e sem atos ou novas atitudes não é honra. A honra é uma decisão voluntária que nasce do coração. Se é imposta, não é honra, é algo que nasce no coração, que você voluntariamente entende que é preciso, necessário honrar os seus pais ou seus substitutos. Isaías 29:13, porque o Senhor disse: pois é que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Ou seja, honra ser um estado de coração disposto a isso, é como uma hipocrisia citada nesse versículo, o Senhor se referindo ao seu povo naquele período. Então, através de toda a Escritura, existe muita evidência de que a honra não somente é de lábios, senão que deve ser acompanhada de riquezas, ouro, prata e bens materiais. Aqui há algo físico também, além de uma atitude. No Antigo Testamento, Deus demanda a sua honra pedindo os dízimos e as ofertas. Malaquias 1:6, o filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Malaquias 1:6. No Novo Testamento, Paulo nos manda honrar aos ministérios e as viúvas com dinheiro. 1 Timóteo 5:3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. 1 Timóteo 5:17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados, aqui fala de autoridades, pastores e autoridades, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, que estendendo, além de pais, a ser substitutos, também autoridades, inclusive autoridades que temos na igreja. Então devemos demonstrar honra, primeiramente, ao nosso Pai Celestial, ou seja, a Deus Pai. O filho honra o pai, repetindo aqui, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo.
Então ali fala de uma oferta que estavam dando, que era de pão ao mundo. Mas aqui refere-se a uma honra a Deus Pai. Primeiramente devemos honrar Deus como nosso Deus Pai. E quando honramos a Ele, demonstramos então obediência aos mandamentos e aquilo que Ele nos instrui. Nesse caso aqui, Ele nos instrui a honrarmos nossos pais. Então, alguns princípios de honra para o nosso Pai Celestial são: tudo o que Deus está buscando é um povo apaixonado por honrá-lo. Deus quer que sejamos apaixonados por Ele, não apenas estejamos indo num culto, numa célula, num grupo, fazendo algo para a obra de Deus. Temos uma agenda tão longa, tão extensa, que não temos tempo nem sequer para buscarmos a Deus na intimidade. Deus quer um povo apaixonado, isso é honra a Ele. A obediência feita com o desejo de agradar ao Pai é de maior qualidade que é feita por necessidade ou para evitar as consequências do castigo de Deus. Nossa obediência a Deus em meio às crises estende grande honra a Deus. O bom filho está disposto a pagar um alto preço para dar honra ao Pai. A falta de interesse pelos assuntos do Pai é desonra. Lutar e pagar o preço de levar ao cabo o seu propósito em nossa vida é uma forma de honrar a Deus, nosso Pai, o nosso chamado, nosso destino profético, dons e talentos que Ele nos deu, fazermos aquilo que Ele abriu portas para fazermos, que Ele nos deu capacitação, unção, e nos honrou, então, acreditando em nós, devemos honrar, então, no serviço a Ele. A honra é a garantia que mantém acesa a chama do amor em nossa relação com o Pai Celestial. Ao nosso Pai espiritual, nossas autoridades, cobertura espiritual, nossos líderes, um Pai espiritual é aquele que investe a sua vida, dons, habilidades, dinheiro e recursos para tirar um filho do abandono e conduzi-lo ao crescimento espiritual. Também lhe dá identidade, o apoia e o leva a encontrar seu propósito em Deus. É a pessoa que Deus usa como fonte para dar-nos os recursos necessários para crescer, para termos um crescimento espiritual. É aquele que continuamente nos ensina os caminhos de Deus. É a pessoa que Deus usa para alimentar-nos e dar vida contínua ao nosso espírito. A honra a seu Pai, que se expressa através dos bens naturais, é um dos fatores que produz que o filho receba a mesma bênção e unção do Pai. Honrarmos espiritualmente, mas também honrarmos com nossos bens materiais. Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7 refere-se a isso. E o que é instruído na palavra, aquele que está aprendendo, sendo ensinado por alguém, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, seja seus líderes, seus pastores. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Aqui cabe bem o ensino que nós falamos no nosso seminário de libertação interior, que é o nível 1, Batalha Espiritual 1, quando falamos em libertação financeira, que é uma das ministrações que fazemos nesse seminário. Falamos sobre finanças, ensinamos então a questão da oferta de primícia para os nossos sacerdotes, para os nossos líderes. Efésios 6:2, vamos ver? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui refere-se ao nosso pai natural, ou terreno, ou seu substituto. A honra ao nosso pai natural, pai terreno, não depende do bem ou do mal que tenha feito. Quem ele é, qual o caráter que tem para nós ou para a sociedade. É um mandamento de Deus, o qual traz maldição quando desobedecemos. E ao mesmo tempo, traz bênção quando obedecemos. A honra que se expressa através do dinheiro não depende se nosso pai natural ou espiritual tem ou não muitos recursos, pois de todo modo temos que honrá-los dessa maneira, honrá-los com obediência, mas também com bens. Marcos 7,10 diz: pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Aqui, repetimos, esse versículo se trata de uma morte espiritual. Vive debaixo de uma cegueira. Vive sem discernimento qualquer. Então Deus deseja que nós tenhamos uma vida longa e próspera, para que prolonguem os nossos dias sobre a terra, que sejam prolongados seus dias sobre a terra. Então, os que não honraram, primeiro, morreram ainda jovens. Por que tem tanta morte precoce de uma forma desgraçada, ou seja, fora da graça? Infelizmente, vemos muito isso também no Brasil. Adolescente e jovem morrendo com acidentes, com drogas, com homicídios e outras formas, até mesmo suicídio. Vamos ver, então, uma das raízes principais é porque desonram os seus pais. Segundo, tornam-se errantes,
sem direção, não tem uma direção profética, não tem um caminho a seguir, e tornam-se violentos ao extremo. E terceiro, claro, então por isso por não honrar seus pais, foram amaldiçoados. Os pais se entristecem através do casamento feito em desobediência. Gênesis capítulo 18, 46. Disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou na minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar a esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Que mostrava uma mãe totalmente ali entristecida com a preocupação de que um filho fosse buscar uma mulher de uma tribo que não era a deles. Então aqui também precisamos entender que uma forma de honrar os pais é a obediência até mesmo na questão do casamento, tendo a aprovação deles, tendo a cobertura deles, inclusive com relação ao casamento. Maldição ligada à falta de honra aos pais. Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Então, sinais de maldição aqui, de desonra aos pais: enfermidades, bancarrota, não prosperam, constroem casas e não conseguem morar nelas, casam com a mulher e outros dormem com ela, adultério, a traição, plantam e não colhem, e não desfrutam do que fazem, do que fez. Ou seja, não tem frutos, não tem prosperidade. Alguns exemplos bíblicos: Cã, filho de Noé, que não honrou seu pai e as suas consequências vieram. Gênesis capítulo 9, versos 21 a 27. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. E fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora, ou seja, foi correndo falar para eles: o pai está nu. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás para não verem a nudez do pai, cobriram a nudez de seu pai. Ou seja, honraram o pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizeram. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então o pai é que lançando a maldição sobre o filho devido à desonra. Ófine e Finéias, filhos de Eli, não honravam os pais. Absalão, que não honrou o pai, tentou usurpar o seu reinado. Então honrar aos pais traz bênçãos, como a desonra traz maldição, a honra traz bênçãos, pois tudo irá bem. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Efésios 6, versos 1 ao 3. As consequências da obediência são vida abençoada, próspera, saudável, produtiva e criativa. Honramos quando levamos a sério o que eles nos falam, em termos de conduta, da honestidade, da verdade, da transparência, do trabalho, em termos de aplicação aos estudos, ao trabalho, em termos de deveres de casa, de escola, em termos de obedecer e cooperar com os pais na família, em termos de amar os irmãos, em termos de ser útil à sociedade, em termos de escolha da carreira, da profissão, em termos de escolha do cônjuge ou da cônjuge, em termos de decidirmos seguir o caminho do Senhor e o destino profético que Ele, Deus, tem para nós. São formas de honrarmos os nossos pais. Honra aos nossos pais espirituais, sacerdotes, pastores, líderes, reconhecimento das pessoas que foram nossos preceptores, que vieram antes de nós, que têm experiência, que têm sabedoria, professores também, reconhecimento diante de Deus e diante da pessoa, em obediência àquilo que está sendo ensinado. Argumentos, então, que se usam para não obedecer nem honrar: não obedecem porque os pais não estão no Senhor. Devemos obedecer e honrar só se os pais forem crentes, convertidos, e forem não só convertidos, mas forem exemplos. Não há base bíblica para isso. Obedecer independente da situação em que está aquele pai ou aquela mãe no momento. Usar do princípio da honra independe da condição em que seus pais se apresentam. A honra e a obediência que você presta a eles são um atrativo para
chamar a atenção deles para Deus. Eles vão ver, opa, meu filho, minha filha, eles obedecem, eles honram, eles obedecem a Deus, então eu quero servir a esse Deus que eles servem, quero conhecer esse Deus que eles servem, quero conhecer o Jesus que eles conhecem, que eles servem. Você é o cartão de visita de Deus no meio da sua família. Então existe o poder da transferência, principalmente para o casamento. A mulher que não honrou o pai não vai honrar o marido. Homem que não honrou seus pais não será honrado por seus filhos. É a lei da semeadura e da colheita. Somente o nosso arrependimento e confissão a Deus Pai liberta e quebra as maldições, aqui no caso, a maldição da desonra aos pais. 1 Pedro, a João, na verdade eu escrevi errado aqui, todos sabemos que esse versículo é 1 Pedro. 1 Pedro 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios 28,13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora veja esse mesmo texto na Bíblia Judaica Completa. Quem esconde os seus pecados, ou seja, não confessa os seus pecados, não será bem sucedido. Está melhor aqui o entendimento, porque prosperidade muitas vezes dá um entendimento que como se fosse só dinheiro, né? Que é bem sucedido, ou seja, em todas as áreas de sua vida não será bem sucedido. Quem os confessa e os abandona, não apenas abandonar, mas confessar em arrependimento, obterá misericórdia. Provérbios 26,2: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Agora veja na Bíblia Judaica Completa esse mesmo texto de Provérbios 26,2: como o pardal que voa e a andorinha que esvoaça, uma maldição imerecida voltará à sua casa para se abrigar. Não, se você honra, essa maldição não se apega a você. Provérbios 19,26: olha, quem destrata seu pai e expulsa sua mãe é um filho que traz vergonha e desgraça, ou seja, está fora da graça. Provérbios 30, verso 17: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Ficar com os olhos secos, vem cegueira espiritual, não terá a direção do Senhor, não dá sem direção e propósito de Deus para a sua vida. Tem os olhos arrancados, ou seja, tem olhos ali, mas não vê, não discerne aquilo que é espiritual. Está debaixo de uma cegueira espiritual que não tem cura, a não ser por arrependimento da desonra e passar a ter uma atitude a partir dali de honrar seus pais ou seus substitutos. Davi honrou seu pai mesmo depois de ter sido rejeitado. Você conhece a história de Davi? 1 Samuel 17,58 está escrito: e disse-lhe Saul, de quem és filho jovem? Ele não omitiu. Disse Davi, filho de teu servo Jessé belemita, ou seja, ele exaltou a figura do pai, apesar de ter sido tempo antes rejeitado pelo pai. E temos Jesus como nosso exemplo. Então Jesus é nosso exemplo para tudo, inclusive na questão da honra. João 8,49, disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu pai e vocês me desonram. O que Jesus falou aqui? Honro o meu pai. Jesus honrou o pai, honrou a Deus Pai, e é nosso exemplo de honra aos pais. Jesus honrou então o Pai Celestial. Então é necessário que haja um arrependimento e confissão dos pecados de desobediência. Quando desprezamos as suas palavras dos pais e suas recomendações, quando chamamos os pais de ultrapassados e velhos, quando não cuidamos deles quando deveríamos cuidar, quando ferimos o seu coração praticando aquilo que sabemos que eles não gostam, que os desagradam, quando tentamos vingar e ferir os pais porque não os perdoamos, quando mentimos e os enganamos, os roubamos do sono, da paz. Quantos filhos que não têm hora para chegar em casa e sabem que os pais não dormem ou não dormem bem enquanto os filhos não estão em casa? Roubam-lhe a paz, roubam-lhe bens e dinheiro. Quantos que infelizmente num tempo
ali até mesmo com envolvimento com drogas, roubavam os seus pais, bens da sua casa que pertenciam aos seus pais, em prol de estarem ali buscando recursos para os seus vícios. Quando falamos coisas que os ofendem, quando respondemos a eles de forma errada, outros também, fornicação, feitiçaria, ocultismo, aqueles que casaram-se como se fossem virgens, como se tudo tivesse certinho, fizeram aquele teatro, né, aquele casamento todo preparadinho, como se tudo tivesse certinho. Poderia até fazer, não seria um teatro então, seria algo genuíno, mas se tivessem a coragem de chegar e confessar a seus pais o seu pecado de relação sexual fora do casamento, antes então do casamento. Mau comportamento e má conduta na escola, no trabalho, até mesmo na igreja. Afinal, nós somos extensão de nossos pais. E se os pais praticaram os mesmos atos, Efésios 6,4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Colossenses 3,21: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais também devem pedir perdão aos filhos por aquilo que fizeram errados, e até mesmo chegar: filhos, eu desonrei os meus pais. Peço perdão a Deus, peço perdão a eles se ainda estão vivos, se não, a Deus Pai. Mas peço perdão a vocês, e peço perdão a vocês também, quando provoquei-os a ira, até mesmo com relação àquilo que se refere a Deus, a sua igreja e a sua obra. Então é necessário, amados irmãos, amadas irmãs, orar, confessando em arrependimento o pecado da desonra aos pais. E após isso, faça uma reconciliação com os seus pais, os seus substitutos, com seus líderes, até mesmo com os seus filhos. Eu sempre falo nos meus seminários que é muito fácil um pai cobrar de um filho e falar: olha, você deve honrar os pais, mas pais irritam os filhos e muitas vezes não têm coragem de pedir perdão aos filhos. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu quero sugerir então que você faça uma oração, e você pode, apenas como exemplo, falar assim: Deus Pai, obrigado porque o Senhor está ministrando o meu coração nesta hora. Espírito Santo, eu te agradeço porque estás trazendo à existência todas as vezes que eu desonrei meus pais com palavras, com atitudes ou com faltas de palavras e atitudes corretas. Eu peço perdão ao Senhor, mas também me prepara para que eu possa pedir perdão a Ele, Senhor, também aos meus líderes. E, Senhor, me dá o Teu caráter, Jesus, para que eu possa, a partir de hoje, exercer honras aos pais, seus substitutos, aos líderes, e ser um disseminador de honra às autoridades. E me dá sabedoria para me reconciliar com as quais seja necessário eu me reconciliar com meus pais, seus substitutos, com meus líderes e até mesmo em família. Em nome de Jesus, que a Tua graça esteja sobre minha vida nessa hora. Amém. Se você orou sinceramente, Deus está transformando a sua vida nessa área e você passará então, a partir de então, a honrar seus pais, seus substitutos e outras autoridades. Se você quiser falar comigo a respeito disso ou de algum assunto daquilo que ministramos em Libertação e Cura Interior, meu e-mail está disponível para receber aí o seu pedido. Estarei respondendo, eduardocca98@gmail.com. Quero te sugerir aqui que esteja se inscrevendo no nosso canal aqui no YouTube, e até tenho aqui já para te dar a dica como é. Você vai digitar aqui Eduardo Jorge Santos no YouTube, vai aparecer aqui, você vai clicar nele, vai aparecer o canal, e você tem opções de vários vídeos aqui, muitos vídeos aqui nessa área de libertação e cura interior que nós ministramos. Temos ministrado já há 14 anos, agora estamos indo para o 15º ano, seminário de libertação e cura interior, seminários de intercessão, seminário de libertação de filhos e filhas, e outras áreas também em libertação e cura interior pelo Brasil de norte a sul. Você vai ver vários vídeos aqui nesta área: projeto de Deus, pornografia, vício de internet, a questão do perdão, a questão da intercessão, livros da maldição hereditária, livros do medo. Os seminários que nós ministramos, aqui tem um relato deles em um vídeo. Você vai ver aqui um vídeo do nosso testemunho pessoal, vídeo sobre caráter, passividade, momentos proféticos, sobre abuso sexual,
sobre a questão da pureza sexual, a questão de oração em línguas, ganhando a família para Deus, quebra de maldições, aqui um seminário online que nós fizemos, tem quebra de maldição 1, 2, libertação 1 e 2, seminário de libertação de crianças 1 e 2 que está aqui, laços de alma iníquos que são estabelecidos com relações sexuais fora do casamento, plano de salvação que você pode passar para as pessoas, né? Aqui estou citando os versículos aí do plano de salvação. Tem vários estudos aqui, tem seminário inteiro aqui que está gravado, que você pode então ver, estudar. O poder das palavras, uma ministração muito importante na questão das palavras aí, palavras que você ouviu, que você falou, palavras que estão aí trazendo uma colheita que é de maldição, não de bênção. Então, como trabalhar com essa questão das palavras. Também eu quero sugerir que você então se inscreva em nosso canal, que você dê likes aí nos nossos vídeos, que você os veja, que você seja abençoado com essas ministrações, esses vídeos, e que você passe para outras pessoas também, que você vai estar abençoando a vida delas com esses vídeos. Nosso site também, projetodedeus.com.br. Aqui tem vários estudos, muitos estudos, inclusive aqui você vai ver que estão destacados. Jesus era vegetariano. Aqui também outro estudo sobre a adoração, da Darlene Zschech, o jugo desigual, outros estudos nossos aqui de nossa autoria. Você tem aqui acesso à agenda. Se você for aqui em seminário, você vai ver aqui algumas opções: seminário de libertação e cura interior, seminário de iniquidade, seminário de intercessão, locais onde ministramos o seminário já no Brasil. Então você vai ver a lista de cidades e igrejas onde ministramos, enfim, várias informações aqui. Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento. Então eu quero encerrar aqui declarando a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus Pai, Jesus Filho de Deus e Espírito Santo, que Deus te abençoe grandemente e poderosamente em nome de Jesus. O meu grande abraço e até